Shalom, shalom, queridos. Vamos contar mais um dia. Hoje, 19º dia da contagem do Homer. E nós passamos 5 dias, falando sobre o Espírito do Senhor, falando sobre o que é esse Espírito, essa mente de Deus que foi derramada, essa forma de agir, essa forma de pensar, que foi derramado sobre Cristo e Cristo derramou sobre a sua igreja. E hoje nós vamos começar, agora por 5 dias, nós vamos falar sobre o espírito de sabedoria. Então a gente continua lá em Isaías 11. Abra sua Bíblia, vamos ler mais uma vez, Isaías 11, versículos 1 e 2, diz assim: Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Bom, como eu falei, a gente passou aí 5 dias falando sobre o Espírito do Senhor, falando o que é esse Espírito, e agora nós vamos passar mais 5 dias falando sobre o espírito de sabedoria. Eu não sei se vocês lembram, eu não sei se foi no primeiro ou no segundo dia, que eu falei que essa palavra espírito estava ligado à energia, à unção para a guerra. Você pode achar estranho falando assim, pastora, como assim energia, unção? Queridos, energia pensa aí na energia que chega na sua casa. É uma corrente que sai de um determinado ponto e ela vem com poder, com força para poder chegar na sua casa, Então a energia, ela está ligada a esse poder agora, essa questão explosiva, E o Espírito é exatamente isso, É poder. Então, e a unção é isso, A unção, ela é uma capacitação, ela é um derramamento do poder que nos capacita para executar algo, para fazer algo. E agora a gente vai falar da sabedoria, E dentro quando eu fui olhar no original, a primeira coisa que aparece é habilidade para a guerra. E eu achei isso espetacular, porque enquanto a unção, o Espírito é a energia, é o poder, é a unção liberada para a guerra, a sabedoria é a habilidade para se guerrear. E agora eu quero que você pare para pensar. Dentro da arte da guerra, se você for usar sua força, se você for usar somente o poder, a chance de você perder a guerra é muito grande. Porque na guerra, somente a força não resolve. Embora ela seja importante, mas ela tem que ter outros componentes. E um dos componentes que compõe a guerra e que talvez seja um dos componentes mais importantes para a guerra é o componente de como essa guerra será executada, da parte administrativa, da parte de planejamento dessa guerra. E esse planejamento para a guerra, ele pode determinar uma vitória ou determinar uma derrota. E quando nós falamos do Espírito, somente do Espírito do Senhor, somente dessa parte do Espírito, nós recebemos uma energia, um poder para a guerra. Mas quando nós falamos da sabedoria, nós estamos falando de uma habilidade, de ser hábil, de ser alguém que foi treinado, e foi forjado e foi preparado e hoje tem habilidade para a execução. Então, queridos, voltando, nós estamos na estação da guerra. E às vezes é estranho dentro desse período falarmos que é a estação da guerra, que Judá vai à frente e que a arma mais poderosa é o louvor. Isso parece ser estranho,
Mas as estratégias de Deus, elas realmente elas são estranhas. Vamos lá. Você pode falar aí uma estratégia de Deus, você fala assim, não pode, isso aqui não tem lógica ter tido vitória. Eu quero falar da queda dos muros de Jericó. Queridos, não tem lógica. É lógico que existe uma explicação. Até mesmo a ciência, ela traz uma explicação por causa da frequência que foi emitida. Foi uma frequência ligada à mesma frequência dos muros, e isso fez com que os muros caíssem. Mas para uma mente humana, para uma mente racional, não tem lógica. O que eu quero trazer com isso hoje? O espírito de sabedoria precisa vir sobre nós, nos dando habilidade para guerrearmos as guerras que nós temos guerreado. Por que em tantas guerras nós temos perdas? Por que tantas guerras? Eu quero que você pare para analisar Israel. Queridos, todas as vezes que Israel, a não ser que eles fossem em desobediência, mas se eles fossem debaixo de uma voz do Senhor, debaixo do comando do Senhor, e fazendo da forma que o Senhor orientou, todas as vezes eles saíam com vitória. Todas as vezes eles saíam com os despojos da guerra. E talvez o que esteja faltando para nós hoje como igreja é essa manifestação do Espírito do Senhor, de sabedoria sobre as nossas vidas, nos dando a habilidade para guerrear. Porque nós fazemos guerra, muitas vezes no ímpeto, muitas vezes fazemos guerra sem direção, muitas vezes fazemos guerra fora do tempo e não temos tido êxito nas batalhas. E saímos muitas vezes das batalhas feridos, machucados, e daí é a história que tem no meio cristão aí, né? Cheio de retaliação, e um fica doente, o outro cai, o outro quebra, e estraga, e perde recurso, perde saúde. Queridos, a guerra do Senhor não é assim. Então, e eu tô falando isso porque por muito tempo eu fui assim. Eu entrava em guerras e saía muito pior do que eu havia entrado. E hoje eu tenho entendido que as guerras do Senhor têm um tempo, têm um propósito, têm um porquê, tem um para quê, tem como ser feita, sabe? Às vezes você vence muito mais uma guerra ficando em silêncio, esperando Deus falar, Deus dar ordem de avanço, do que indo agir na força. Eu tenho unção. Não, eu fui chamado para fazer isso. E daí vai lá e é um fracasso, é uma vergonha, e é uma frustração. E muitos se perdem nessa caminhada e depois não querem mais fazer guerra. Não querem mais ir. Perdem a sensibilidade porque acham que não estão ouvindo, ou que não tem unção. Nós precisamos entender que isso são coisas diferentes. Eu posso ter a unção, mas o fato de eu ter a unção, o fato de eu ter essa energia, esta força, esta valentia para a guerra, não quer dizer que eu tenha sabedoria para a guerra. Então, olha lá, Shavuot, né, no Pentecostes, Jesus fala assim, olha, vocês vão para Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. O que é esse revestimento? Até que vocês sejam plenos, completos. E Isaías está falando de 7 espíritos. Não é que Deus tem 7 espíritos, queridos. Deus tem um espírito e ele se manifesta de 7 formas. São 7 características do Espírito de Deus. E 7 é essa plenitude. Então Jesus fala assim, ó, fiquem quietos até que vocês sejam plenos, completos. Nessa plenitude não vai haver perdas. Não, tem sim, porque olha, a gente vê Pedro, a gente vê Paulo, né, foi açoitado, queridos, isso não são perdas. Isso é avanço do reino. Paulo nunca deixou, é porque nós temos uma visão enganosa que se eu fui de alguma forma, por exemplo, Paulo foi açoitado. Se hoje eu for para uma guerra e eu for açoitada, o que eu vou dizer? Ah, é o diabo. Ah, é o diabo vindo contra mim. Como que é a palavra? Retaliação. Ah, é retaliação. Não é não, queridos.
O Senhor nos leva ao deserto para que nós venhamos enxergar como está o nosso coração. É o Senhor muitas vezes quem permite, para que o nosso coração seja forjado dentro dessa batalha. Então, mas eu preciso aprender essa arte da guerra, de fazer, de saber quando entrar, de saber quando sair, de saber quando me calar, de saber Eclesiastes 3. E isso é só com essa manifestação do espírito de sabedoria. Então, para que eu vá fazer guerra e essa guerra venha a ser eficaz, eu tenho que ter a força e a habilidade. Então, eu preciso do Espírito do Senhor agindo sobre mim, que é a primeira manifestação que nós falamos nesses dias. E eu preciso agora também do Espírito de sabedoria. Porque às vezes você está perdendo batalhas, não é por falta de unção, é por falta de sabedoria. Porque fala a coisa certa no tempo errado. Usa a arma certa no tempo errado. Ou entra no tempo certo fazendo aquilo que é errado. Entende? Agora é o tempo da guerra. Mas não é o tempo da falação, é o tempo da adoração. O que é adoração? A adoração entra um coração grato, um coração confiante. Por que na guerra eu consigo adorar? Porque eu confio que eu estou no pelotão do Senhor dos Exércitos e não vai ter nenhuma guerra que ele vai perder. Então eu estou na minha posição. Eu estou avançando o reino, fazendo a coisa certa, com a arma certa. Eu cuidar, qual é a arma nesse tempo, a arma mais poderosa agora, nesse mês de Liar? Eu estar agindo dentro dos tempos e servindo. Agora é um tempo onde eu tenho que servir, eu tenho que servir mesmo. Baixando a serviço. Então eu preciso ter a sabedoria de fazer, para que essa unção, para que essa força, para que esse poder atue com grandeza. Então agora é esse tempo. Dentro da minha casa, eu preciso... Você tem guerreado? Qual é a guerra que você tem feito aí? Qual é a guerra que você está e não tem vitória? Queridos, e aqui eu quero já pegar um adendo aqui. Eu tenho falado isso com muitas pessoas. Talvez tenha guerras na sua vida que você não vai ter o resultado que você tem buscado nunca. Pastora, pelo amor de Deus, não fala isso. Profeta, em nome de Jesus, não libera essa palavra. Queridos, isso é muito sério. Nós precisamos saber onde está o nosso coração. Vamos lá. Qual era o espinho na carne? Nós não sabemos. Nós sabemos que, com certeza, Paulo orou. Porque ele diz, quem não tenta tirar um espinho? E não era um espinho na pele, era um espinho mais profundo. Era pegar para a carne. Com certeza ele orou, com certeza ele tentou se livrar disso. E ele não teve o livramento. E nós podemos ver N situações na Bíblia, onde a circunstância permaneceu, mas a fé permaneceu, a perseverança permaneceu, a caminhada permaneceu. Nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. O teu olho não pode estar no seu problema, o seu olho não pode estar no filho, no marido, nas finanças, na esposa, no trabalho. Os seus olhos têm que estar na eternidade. Então você tem que fazer as guerras aqui. E sabendo que se alcançou bem, se não alcançou, eu vou para a eternidade. Tem guerras, queridos, que os despojos... Perdão. Deu uma coceirinha na garganta. Os despojos, a vitória, quem vai ver vai ser a nossa geração. Não vamos ser nós, a nossa pessoa, mas alguém vai colher disso. Então eu não posso parar, ou eu não posso viver entristecido, ou eu não posso desistir, porque talvez usando a unção e a sabedoria não foi o suficiente. Porém, você precisa olhar agora, olha a guerra aí, qual é a guerra? Qual é a maior guerra que você está enfrentando agora? Não teve vitória? Faz tempo que está guerreando essa guerra e não conseguiu ter vitória ainda? Então você tem dois caminhos. Senhor, me dá sabedoria. Pai,
como eu posso resolver isso aqui? O Senhor enxerga de cima. Qual é a arma que usando isso aqui, essas muralhas caem? Qual é a chave que essa porta abre? Senhor, me entrega. E você tem uma segunda circunstância. Senhor, ainda que essa circunstância não mude, eu preciso que o Senhor mude o meu coração. Queridos, eu já fiz isso. Por guerras que eu vi que passou anos e a situação não mudou. Não tive vitória. Fiz tudo que eu aprendi e não teve resultado. E daí eu passei 3 anos orando por mim, falando: Pai, eu preciso estar acima dessa circunstância. Senhor, essa circunstância não pode mais me paralisar, não pode mais me entristecer. Essa circunstância não pode ser dona do meu coração. Senhor, eu preciso estar acima, porque eu não vou parar de te servir, mas eu quero te servir com qualidade, independente da guerra que eu travei aqui na terra. Entende? E o Senhor me deu. Eu venci. A circunstância, essa circunstância específica não mudou. Mas essa circunstância específica não me para mais, não me paralisa mais, não me traumatiza mais, porque o Senhor me colocou em outro nível. E daí, hoje eu consigo entender como que Paulo disse assim: olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso ser açoitado, eu posso passar fome, eu posso ter dinheiro, eu posso comer, eu posso não comer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque a gente vai subindo níveis. E quanto mais alto, menos as coisas da terra nos prendem. Então, você precisa buscar por essa sabedoria do alto. Por essa sabedoria que só o Espírito pode manifestar sobre a sua vida. Você precisa orar e buscar. Então, se tem uma guerra aí que faz tempo que você está nela e não venceu, talvez seja o tempo de você parar. Chegou gente aqui em casa, os cachorros. Talvez seja o tempo de você parar e falar: Deus, eu não vou mais me mover até que o Senhor me dê a arma correta, até que o Senhor me dê sabedoria para essa circunstância. E quando eu falo que eles não vão mais me mover, eu estou falando na causa, não estou falando no reino. No reino você precisa continuar se movendo, amém? Então, que nesse dia, nesse 19º dia, já estamos caminhando para metade, né? Amanhã já é o 20º dia, caminhando para metade da contagem do Homer, são 49 dias, né? 7 semanas. Já estamos na metade da terceira semana, né? Já estamos na metade. Que nesse dia, início, onde nós estamos falando sobre o espírito de sabedoria, que o Senhor libere sobre a sua vida, que o Senhor libere sobre o seu coração, que você mergulhe na palavra de Deus de tal forma que a sabedoria, que é uma pessoa, se revele a você, e que você consiga, dentro dessa sabedoria, ter discernimento, ter temor, caminhar com leveza e continuar a obra do Senhor e tendo vitórias nas guerras. Que você venha fazer suas guerras com o poder, com a energia, com a unção, mas também com o espírito de sabedoria, que ensina como você montar a estratégia e vencer as guerras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua casa seja visitada pela sabedoria e que dentro da sabedoria do Senhor você possa vencer as guerras, vencer para que o nome do Senhor seja conhecido e seja glorificado através da sua vida e do seu testemunho. Amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.